Bom, pessoal, estou chegando, trazendo mais informações e vamos falar de CPI. Hoje são 16 de outubro de 2021. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta maravilhosa matéria. Marcos Rogério detonou, ó, e sem pena, hein? Escuta essa. Marcos Rogério resume com precisão a CPI, episódio lamentável da história do Brasil. Mostro já o vídeo para vocês. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária e o nome dessa equipe maravilhosa que tem colaborado com a gente. Lembrando que todas as quintas-feiras a nossa live política a partir das 19 horas. Começamos assistindo a live do presidente juntos e depois continuamos com o nosso debate, a nossa conversa. Bom, alguém tinha alguma dúvida de que o objetivo número 1 de Renan Calheiros era perseguir o governo? Alguém tinha? Não! Bolsonaro, seus filhos e aliados. Desde o início, esse sempre foi o foco da CPI da Covid, que concentrou os trabalhos em pré-julgamentos e não em fatos. Não há constatação. A CPI poderia fazer um trabalho ímpar no combate à corrupção, investigando os bilhões enviados aos estados e municípios para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Mas, em vez disso, optou por se omitir. Foi uma decisão política do comando da CPI que escolheu proteger os governos estaduais e municipais, enquanto direcionava todo o seu esforço em perseguir o governo do presidente Jair Bolsonaro. Um episódio lamentável que ficará marcado na história do Brasil. Bom, isso é um fato, gente. Com estas palavras, o senador Marcos Rogério, DM, publicou um vídeo em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira 15, desmoralizando mais uma vez a CPI que funcionou no Senado Federal, às nossas custas, dinheiro público, viu? Por quase 6 meses, mas não conseguiu encontrar absolutamente nada de material para acusar o governo federal, enquanto criou um verdadeiro escudo para impedir a investigação de desvios de corrupção nas esferas estaduais e municipais. Renan Calheiros, entretanto, com base em todas as narrativas já destacadas por Marcos Rogério ao longo do funcionamento do colegiado, promete entregar um relatório em que aponta a prática de 11 crimes pelo Poder Executivo no âmbito da pandemia. Isso mesmo, leitor, são 11 os crimes que Renan diz que foram cometidos, todos com base em absolutamente nada. Ontem eu li para vocês eles e a gente até encontrou realmente fundamento nos crimes, só não em Bolsonaro, né? A gente encontrou isso em governadores e nos próprios encarregados da CPI, mas tudo bem. De qualquer forma, ainda serão menos processos do que o próprio senador alagoano acumula em sua carreira política, só no STF. Bom, vamos ao vídeo. O mal que a CPI podia causar ao governo já causou. O relator, o tempo todo, conduziu os trabalhos dele acusando o presidente da República, acusando o governo federal. O relatório dele não vai ter nenhuma surpresa. Ele já disse tudo que pensa em relação ao governo federal desde o primeiro dia. Ele pré-julgou o governo federal e nunca reconheceu aquilo que o governo federal está fazendo. Então ele pré-julga o governo federal, vai ser um relatório que não vai ter nenhuma novidade, mas ele protege os governadores e prefeitos que são acusados de crimes gravíssimos, de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação. Ou seja, ele protege, né, os estados e municípios e acusa o governo federal. A sociedade já entendeu esse jogo. É muito triste que tenha acontecido. Não acho que tenha nenhum efeito prático. A CPI pode investigar as ações do governo federal, mas também aquilo que aconteceu nos estados e municípios com recursos federais. Se houve recurso federal encaminhado para os estados e municípios, a CPI tem competência para investigar. Assim como tem a Polícia Federal, assim como tem o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União. A CPI poderia investigar, mas ela não quis investigar o que aconteceu nos estados e nos municípios. Ela não quis investigar. O requerimento dessa CPI previa a investigação das ações do governo federal nos estados e nos municípios, onde houve repasse de recurso federal. A decisão de não investigar foi uma decisão política do comando da CPI.
Eles escolheram não investigar, escolheram, de certa maneira, blindar, proteger, né, os governos estaduais e municipais. Por isso a CPI acaba tendo uma credibilidade menor. Porque quando a sociedade olha para a CPI e vê ela protegendo acusados de corrupção e acusando apenas o governo federal, onde não há acusação de corrupção, nós não tivemos nenhuma operação da Polícia Federal contra o governo federal em razão de qualquer suspeita, né? Agora, nos estados e nos municípios aconteceram. Ainda eles estão acontecendo. Não investigar. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a desmonetização do Jornal da Cidade Online. Tá aí, gente. Um ato de... A matéria, né? Essa foi a nossa CPI. Investigou aonde não tinha crime e protegeu os que haviam praticado crimes, né? É como o Marcos Rogério falou, você não viu nenhuma ação da polícia em relação ao governo Bolsonaro. Agora, em ação, né, contra governadores e prefeitos, a gente vem observando isso desde abril, mais ou menos, maio do ano passado. A pergunta é quantos desses envolvidos foram levados até a CPI? Nenhum, gente, nenhum. Você não viu tratar de respiradores nessa CPI, você não viu tratar de adegas, você não viu tratar de consórcio Nordeste, você só viu tratar de vacina, 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 vacina. Detalhe, falácias e falácias. Não tem um contrato que eles apresentaram ali que sejam válidos. Por exemplo, a questão da Covaxin. Cadê as compras? Mas foi a CPI impediu. Parabéns para vocês. Vocês não impediram um ato de corrupção. Vocês impediram que brasileiros tivessem acesso a mais vacinas. Porque no contrato da Covaxin, o próprio TCU e o outro, acho que é a CGU, né, não encontraram absolutamente nada. E esses contratos deixaram de ser validados por quê? Porque a CPI da Covid-19 arrumou um crime aonde não tinha, prejudicando um negócio que era honesto, de forma correta e que traria mais vacina aos brasileiros. Ou seja, hoje nós teríamos mais pessoas vacinadas e não temos, graças à CPI da Covid-19. Então os verdadeiros culpados, por assim dizer, no atraso da vacina, se é que houve atraso na vacina, já que o Brasil é o terceiro país no mundo a aplicar vacina na população, né? Ou seja, se nós estamos em terceiro lugar, então o negócio tá bom, né? Mas para a esquerda aí não, nós somos os últimos. Bom, só se for de ponta cabeça para eles, né? Não sei. Vai ver que o último para eles é o primeiro. Não tô acostumado a ficar atrás, eu acho, né? Que para eles o primeiro é de trás para frente. Mas enfim, tá aí, gente, né? Essa é a nossa CPI, uma vergonha. E foram milhares de reais gastos nesta CPI. A Janaína disse uma frase que deveria ser uma coisa, gente, aplicável. A Janaína disse que essa CPI deveria devolver o dinheiro aos cofres públicos, aos cidadãos, aos pagadores de impostos. Gente, uma CPI dessa devia funcionar desse jeito. Vocês querem abrir CPI? Querem? Beleza, tira do bolso de vocês. Eu queria ver se teria CPI. Eu queria ver se eles iam passar o tempo, ó, que nem eles passaram mais de 6 meses, enchendo linguiça. E eu não, sabe por quê? Porque aí ia pesar onde dói. Só ia mexer com esse negócio quem realmente tivesse algo contra um governo, ou contra um parlamentar, ou enfim, que, né, ninguém ia jogar dinheiro fora à toa, mas como é dinheiro do povo, então, né. Gente, na descrição do vídeo tem chave Pix e tem conta bancária. Escolha um desses dois métodos, ajude o canal e a gente agradece o carinho de vocês. Dê essa força pro canal porque o canal precisa do seu apoio, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Parabéns ao Marcos Rogério.